Então, agora sim, Deu. agora que ela já está sendo gravada, então, obrigada a todos novamente. Estaremos falando hoje sobre a química dos óleos essenciais e os objetivos desta apresentação. Em primeiro lugar, então, utilizar os óleos essenciais de forma segura e eficaz. Então, quando a gente conhece sobre a química dos óleos essenciais, a gente aprende a utilizá-los dessa maneira. Outra forma também, outro objetivo, é que quando a gente entende a química dos óleos essenciais, o nosso compartilhamento, né, dessas experiências sobre o uso dos óleos essenciais, nós temos a segurança e conhecimento de fazer de uma forma mais efetiva. Conhecer a química dos óleos essenciais nos ajuda na substituição ou até mesmo na combinação de alguns óleos essenciais, ou na substituição, por exemplo, de algum produto que esteja em falta, que esteja ausente, ou se às vezes a gente não se familiarizou com aquele aroma, quando algum cliente não se familiarizou com aquele determinado aroma, então, é possível, através do conhecimento da química dos óleos essenciais, a substituição de alguns produtos. Por exemplo, substituir em algumas situações o lavanda pelo melissa, o lavanda pelo cedro, né? Então, quando a gente conhece que a química do óleo essencial, ela tem, ela abre essas portas, essa aula ela se torna, então, muito especial. O que nós iremos abordar, então? Nós falaremos aqui um pouquinho sobre os conceitos, alguns conceitos do que é aromaterapia, o que é óleo essencial, o que é química. A gente vai falar um pouquinho sobre o que são os terpenos. Falaremos sobre a química dos óleos essenciais e também falaremos um pouquinho sobre o certificado de pureza e potência dos óleos essenciais, a importância dessa certificação de pureza e potência. Para recapitular, eu sei que a maioria de vocês aqui já conhece esse conceito sobre a definição de óleos essenciais, mas também temos novas pessoas aqui na sala, então vamos falar novamente sobre a definição de óleos essenciais. Porque antes da gente entrar na química dos óleos essenciais, é muito importante que a gente reveja esses conceitos. Então, óleos essenciais, eles são componentes biológicos naturais que são retirados das plantas. Onde existe óleos essenciais na planta? Na folha, na pétala de uma flor, no caule, na árvore, né? Na casca da árvore ou na resina da árvore, em algumas raízes, nas cascas de alguns frutos. Então, os óleos essenciais, eles representam para as plantas a sua defesa, a sua proliferação, representam para a planta o seu metabolismo secundário. Então, imaginem, sem o óleo essencial, a planta não existiria. Então, é muito importante para a questão de sobrevivência da planta os óleos essenciais. Então, nos óleos essenciais não tem vitaminas, não tem outros componentes que muitas pessoas confundem. Óleos essenciais contêm moléculas de carbono que representam, então, a atividade biológica da planta. Mais especificamente falando, seu metabolismo secundário. E aqui eu trago para vocês uma pergunta, né? Então, eu falei um pouquinho já, né? Onde os óleos essenciais se localizam nas plantas? E eu falei de uma forma geral, mas vamos verificar aonde que está o óleo essencial realmente na planta. Eu vou trazer o exemplo aqui de uma folha. Essa folha é uma folha de hortelã-pimenta. Quando aumentada em microscópio, a gente consegue observar pequenas bolsinhas, que são essas bolsinhas branquinhas aqui, que são chamadas de tricomas glandulares. Então, o óleo essencial localizado nas folhas se chama tricomas glandulares. O óleo essencial localizado, por exemplo, na seiva, né, no interior da árvore, é uma resina, é a resina da árvore. Então, dependendo de cada planta, tem um nome. Então, nas folhas, são tricomas, são essas bolinhas aqui. E aqui dentro que se localiza o óleo essencial. Mas, como é que esse óleo essencial ele chega
até o nosso vidrinho, né? Até o nosso vidrinho aqui, que a gente utiliza e que os nossos clientes utilizam, as pessoas da nossa família também. Em primeiro lugar, é extraído da planta o seu óleo essencial. E existem alguns métodos de extração dos óleos essenciais. Por exemplo, a destilação a vapor, esse tipo de mecanismo de retirada do óleo essencial da planta é muito comum, por exemplo, nas folhas. É muito comum esse método de extração. Algumas flores, também após ser retirado da resina, né, das árvores, é um método, esse método aqui, de extração a vapor. Um segundo método é preensão a frio, que é essa segunda imagem, e tem também a extração por solvente, quando, por exemplo, as pétalas das flores, elas são muito delicadas para passar por esses dois processos, né? Se perderia muito óleo essencial num tipo de extração mais forte. Então, alguns óleos essenciais de pétalas, eles são retirados através de extração por solvente. Então, por exemplo, na extração por preensão a frio, é muito comum esse tipo de método de extração do óleo essencial, por exemplo, nos óleos cítricos, que é destilado da casca da fruta, por exemplo, do limão siciliano, da tangerina e dos outros cítricos que vocês conhecem, laranja selvagem. Após, então, a retirada desse óleo essencial, ele é submetido a diversos testes antes de chegar ao vidrinho e ser comercializado para o uso. Mas, de uma forma geral, é colhido, né, no seu habitat de origem, da planta, a matéria-prima, passa por todo esse processo de destilação, preensão a frio, ou então extração por solvente, e depois disso, depois de todos os testes, é envasado em vidros, passa por vários testes e depois é comercializado. E por que eu trago tudo isso para vocês? Por que é importante? Para que vocês entendam a diferença de um óleo essencial e de uma essência, e para que vocês tenham essa fala muito bem clara para orientar os clientes, né? Orientar as pessoas que vocês estão ajudando a utilizar os óleos essenciais. Porque ainda hoje muitas pessoas confundem óleos essenciais com essência. Então, essência, ele é um produto sintético e ele não age de uma forma terapêutica no organismo. O óleo essencial é um composto biológico retirado da planta. Uma essência que normalmente é encontrado nessas casas de produtos naturais imita, né, o aroma de um óleo essencial, de uma planta. Então, é muito importante entender essa diferença, até para que os clientes entendam e valorizem mais o óleo essencial. Dentro da área da farmácia, né, existe uma área que estuda especificamente os óleos essenciais, vocês sabiam? E estudam também os compostos naturais biológicos, que é a farmacognosia, que é essa área da farmácia que estuda os ativos biológicos encontrados nas plantas. Por quê? Porque existe química, né, dentro desse óleo essencial. E eu trago aqui para vocês que hoje a aromaterapia, que é o uso intencional dos óleos essenciais, ela faz parte das práticas integrativas dentro do Sistema Único de Saúde do SUS. Então, nada entra dentro do SUS sem que haja uma evidência, uma ciência por trás daquilo que está sendo colocado como uma prática integrativa. Então, a aromaterapia hoje faz parte dessas práticas integrativas e complementares dentro do sistema de saúde no Brasil. E quando a gente fala de ciência e fala de química, eu trouxe aqui para vocês um recorte. O PubMed, para quem não conhece, é uma base de dados eletrônica que engloba ali estudos científicos na área da saúde. Quando a gente coloca na pesquisa essential oil, né, que é óleo essencial, depois a gente pode colocar para traduzir para o português, mas nós encontramos ali milhares de estudos científicos falando sobre os óleos essenciais. E eu quero trazer em destaque aqui para vocês, percebam aqui, ó, a partir ali do ano 2000,
como houve um aumento do interesse de pesquisadores sobre esse assunto. Conseguem ver? Essa parte aqui, 2024. E olha só, a crescente de interesse dos pesquisadores em estudarem sobre os óleos essenciais. Então, eu acho muito interessante vocês conhecerem isso, porque isso tudo vai nos ajudar a entender por quê, o que que está, né, por trás desse vidrinho aqui de óleo essencial. E para que a gente entenda isso, a gente vai entrar agora no objetivo da aula, que é falar sobre química. De uma forma geral, o que que é química? Química existe em tudo à nossa volta. Na nossa roupa tem química, no ar que a gente respira tem química, que é o oxigênio, né? Na água que a gente ingere tem química aqui dentro, tem moléculas de hidrogênio e oxigênio, H2O. Em tudo tem química. E o que significa química? Química é a combinação desses desses, é, desses componentes, né? Que são os elétrons, os nêutrons e os prótons. Não se preocupem em decorar isso, mas o que que eu quero trazer para vocês? Que a combinação desses pequenos, minúsculos componentes formam átomos. E os átomos, eles vão formar moléculas. Por exemplo, aqui a gente tem a água. Então, na água, qual é a composição química? Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, formando o H2O. Então, os átomos, eles unidos formam uma molécula. Dentro dos vidros de óleos essenciais, existem moléculas. E quem estuda as moléculas existentes dentro dos vidrinhos de óleos essenciais é a química orgânica, que estuda os componentes, então, biológicos, os carbonos, que são os principais componentes químicos encontrados nos óleos essenciais. Então, eu trago aqui para vocês que química orgânica significa o estudo das moléculas que contêm carbono. Então, no vidro de óleo essencial, a gente vai encontrar vitaminas das plantas? Não. A gente vai encontrar algo sintético, uma essência? Também não. O que que a gente vai encontrar dentro do vidro de óleo essencial? Moléculas de carbono, que combinadas entre si, elas vão criar componentes únicos de cada planta. Por exemplo, eu trago aqui para vocês o linalol. Alguém sabe aqui aonde que a gente encontra o linalol? Em qual óleo essencial? De qual planta? Principalmente, tem vários, né? Mas qual é o óleo essencial que quando a gente fala linalol, a gente lembra de qual óleo essencial que é super rico em linalol? Alguém sabe? Fala aí para mim. Acho que quem já assistiu essa aula sabe. Pode escrever aqui também. Ah, estão escrevendo. Sim, o lavanda, sim, o Clarice Sage também contém linalol. Exatamente, muito legal. Parabéns aí. Então, o linalol, deixa eu ver, eu fechei aqui? Vocês estão me vendo? Ah, tá aqui. Fugiu a aula aqui de mim. O gerânio também, perfeito, também tem linalol. Então, deixa eu fechar aqui. O linalol, o que que é o linalol? É um constituinte químico presente em diversos óleos, entre eles no óleo de lavanda e nos outros óleos que vocês explicaram aqui também. O que que tem no linalol, então? Todas essas moléculas com a letra C são carbono, moléculas com a letra H são hidrogênio e também com a letra O, oxigênio. Então, o linalol é essa combinação de moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. O que que vai definir a descrição do constituinte químico de um óleo essencial? A sua combinação com as moléculas de hidrogênio, com as moléculas de oxigênio, os tipos de ligação, se são duplas, se são únicas, e também a quantidade de moléculas de carbono. Tá muito difícil, gente?
A gente vai voltar a falar sobre isso mais para frente, nos próximos slides, então não se preocupem, tudo bem? Em decorar e entender tudo isso nesse momento, tá bom? A composição química de um óleo essencial, ela é muito interessante, porque ela pode variar de um constituinte químico até centenas, 1000 constituintes químicos, onde esse constituinte químico é predominante naquela planta. Por exemplo, eu trago aqui para vocês o Whiter-Green, que é o Gaulderia. Ele tem tanto para ser comercializado em óleo individual, quanto ele é um dos ingredientes do mix do Deep Blue, o Whiter-Green. O Whiter-Green, ele possui um constituinte químico que se chama salisato de metila. Salisato de metila é que dá aquele efeito aquecedor quando a gente usa o Deep Blue. Ou então, ele faz aquela ação anti-inflamatória. Então, o salisato de metila, ele, ele é um constituinte único do óleo de Gaulderia, que é o Whiter-Green. Por exemplo, o nardo, ele é um óleo riquíssimo, porque ele contém ali quase 1000 constituintes químicos dentro do nardo. Nardo, ele é um óleo essencial muito antigo. Não sei se todos aqui conhecem a Bíblia, mas, por exemplo, Maria, ela utilizou o nardo para lavar os pés de Jesus. Não sei aqui da sala quem já sentiu o aroma do nardo. Eu já tive essa experiência de sentir, ele é totalmente diferente. Como ele tem mais de 1000 componentes químicos, constituintes químicos, ele é uma mistura. E não são todas as pessoas que se agradam do aroma. Porém, ele é riquíssimo. Ele tem propriedades terapêuticas excelentes. Tanto que ele é um óleo, então, bíblico, né? O nardo. Aqui eu trago alguns exemplos. Como que a combinação de carbono, hidrogênio, oxigênio, elas são localizados dentro de um óleo essencial. Por exemplo, aqui o mentol tem essa característica aqui, né? Parece um peixinho. Cada risquinho desse branco aqui são moléculas de carbono, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moléculas de carbono ligados a um oxigênio e hidrogênio, mentol. Mentol é um constituinte químico muito comum do óleo de hortelã-pimenta, que vai o quê? Promover a abertura das vias aéreas. O terpineno 7-ol, ele tem essa característica, ele se liga duplamente como uma molécula de oxigênio. Ele é comum no melaleuca, que vai ter ação para a pele, né? O limoneno, ele tem uma característica especial. O eucaliptol, ele tem esse desenho aqui mais estruturado de forma diferente. Benzil acetato, ele é muito comum no jasmine. Então, ele tem essa características de ser ligado duplamente a duas moléculas de oxigênio. Mentone também é identificado um constituinte químico do óleo de hortelã-pimenta, do orégano, do erva doce, percebem? Então, quimicamente, o que vai determinar a constituição química deste óleo essencial? A ligação que ele tem com outras moléculas de oxigênio e hidrogênio, a quantidade de moléculas de carbono e o tipo de ligação. E cada combinação dessa vai trazer para o óleo essencial uma característica única. Essas ligações são responsáveis por criar um aroma único e uma ação terapêutica única de cada óleo essencial. Somente uma perfeição muito grande de Deus para criar todas essas moléculas e essas moléculas servirem ali para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, não é? Como é que esse óleo essencial, essas moléculas, esse conjunto de moléculas de carbono, agem nas nossas células? Eles vão agir diretamente sobre a nossa célula ou vai se ligar a receptores localizados na nossa célula, trazendo saúde e bem-estar. E por que isso é importante?
Vocês sabiam que o nosso DNA contém carbono? Porque carbono é um dos 118 constituintes químicos da tabela periódica que existem no mundo. E o carbono, ele é o segundo tipo de molécula com maior quantidade é, que existe na vida animal, vegetal, em alguns objetos também. Então, carbono, como por exemplo, grafite e outros tipos de materiais, contém carbono também. Mas do ponto de vista biológico, o carbono, ele é uma molécula tão importante que faz parte do DNA. Por isso que os óleos essenciais, eles agem nas células de uma forma muito gentil. Eles podem entrar diretamente na célula ou se ligar a receptores dessa célula. E o que vai depender? O tipo de terpeno, o tipo de ligação e a quantidade de moléculas de carbono que existem naquele óleo essencial. Um conceito químico de terpeno é representado, então, por um conjunto de átomos de carbono que são ligados, unidos quimicamente, por ligações químicas. E é chamado como uma espinha dorsal do carbono. Então, esse desenho que vocês veem de um losango fazendo várias ligações é conhecido, então, como a espinha dorsal do carbono. Um dos, é, um dos critérios para que a gente consiga definir o tipo de óleo essencial é com relação à sua quantidade de moléculas de carbono. E aqui eu trago para vocês as três principais definições de moléculas de carbono que existem na natureza. Mais comumente encontrado nos óleos essenciais, a gente vai encontrar os monoterpenos e os sesquiterpenos. Os diterpenos, eles contêm 20 moléculas de carbono, eles são muito pesados. Eles são encontrados em alguns óleos essenciais, mas eles são tão pesados que eles não passam pelo processo de destilação. Porém, os monoterpenos e os sesquiterpenos, monoterpenos com 10 moléculas de carbono e os sesquiterpenos com 15, eles estão presentes na maioria dos óleos essenciais. E por que que vocês precisam saber disso, né? Cíntia, por que que eu preciso saber disso? Para que vocês entendam as combinações e os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais no nosso organismo. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o óleo de hortelã-pimenta, ele é rico em monoterpenos. Vocês já perceberam que o óleo de hortelã-pimenta, ele tem uma volatilidade maior? Ou seja, ele se transforma do estado líquido para o gasoso de uma forma rápida. Quando a gente inspira, daqui a alguns minutos você vai inspirar, você não vai mais sentir. Por quê? Ele é rico em monoterpenos. Monoterpenos têm um peso molecular menor. Ele tem a vantagem de se ligar diretamente na célula. Ele não precisa de nenhum receptor. Ele entra diretamente na célula, mas também a volatilidade é maior. Então, a gente sabe, por exemplo, se eu quero dar uma potência maior e um tempo diminuir a volatilidade de um monoterpeno como óleo de hortelã-pimenta, o que eu posso fazer? Misturar com óleo vegetal, com óleo de coco fracionado e utilizar esse óleo essencial, então, para ser aplicado, por exemplo, na pele, para uma dor de cabeça. Então, eu quero ter ali uma ação maior, eu posso misturar com óleo vegetal com óleo de coco fracionado. A do terra tem um rolon já diluído com óleo de coco fracionado e o hortelã-pimenta. Agora, um sesquiterpeno. Sesquiterpeno é aquele óleo essencial que quando a gente abre, por exemplo, vetiver, ou então o cedro, sabe aquele óleo essencial que quando a gente abre, ele demora para sair a gotinha? Ele é mais pesado, ele é rico em sesquiterpenos, ele contém ali 15 moléculas de carbono. Então, esse óleo essencial, ele vai volatizar mais lentamente. Ele vai volatizar também, mas mais lentamente. Muitas vezes a gente não precisa, por exemplo, misturar no cedro um óleo vegetal, né? O cedro, ele pode ser aplicado diretamente na pele sem um óleo vegetal. É claro, para uma pele que não é sensível, por exemplo, como a pele de uma criança ou de um idoso.
Então, agora eu vou falar para vocês algo muito interessante. Por que que o olíbano ele é tão completo, tão eficiente? Porque ele contém monoterpenos e sesquiterpenos. O olíbano ele age de uma forma tão grande na renovação celular, porque ele tem os dois tipos de quantidade de constituintes químicos, os monoterpenos e os sesquiterpenos. Então, entender a química dos óleos essenciais nos ajuda, sim, a utilizar os óleos essenciais de uma forma mais segura, mais eficaz, com mais conhecimento. Dentro da definição da química orgânica dos óleos essenciais, a gente vai analisar, então, os óleos essenciais através da quantidade de moléculas de carbono e também de acordo com o seu grupo funcional. Então, as famílias químicas, elas são principalmente 8 famílias químicas que são encontradas nos óleos essenciais, que são os alcoóis, os aldeídos, os alcenos e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses. Não vou cansar vocês e a gente não vai se estender muito sobre cada um, mas eu vou trazer uma visão geral sobre cada uma dessas famílias dos óleos essenciais. Porque conhecendo as famílias dos óleos essenciais, vai ser muito interessante e muito legal para que vocês possam substituir um óleo essencial que esteja em falta, para que vocês possam combinar dois óleos essenciais. E quando eu falo de combinação, eu quero deixar aqui para vocês que quando se faz uma combinação de um óleo essencial, precisa ter um conhecimento e um estudo muito grande. Por exemplo, o que eu mais indico para os meus clientes? Os blends, os mixes, que já são elaborados pela doTERRA, porque quem cria os blends da doTERRA são os químicos, cientistas, que conhecem cada parte química do óleo essencial, se combina, se não combina, se vai perder o efeito ou não, se vai potencializar ou não. Você vai criar, às vezes, um aroma até desagradável, combinando alguns sem que tenha um objetivo e uma função. Então, assim, os blends da doTERRA, eles são criados pelos químicos, pelos cientistas, com muito estudo. E eu até vou trazer aqui para vocês o exemplo do Smart Sass. Não sei quem aqui já conheceu o Smart Sass. A doTERRA reformulou o Smart Sass com Metapower. Então, os ingredientes do Smart Sass Metapower são os mesmos: hortelã-pimenta, toranja, limão siciliano, canela e o grapefruit, se eu não me engano. Então, a doTERRA, ela não mudou os óleos essenciais da combinação. O que a doTERRA mudou para criar o Metapower? A quantidade. E mudando a quantidade, a doTERRA transformou o Smart Sass em algo muito potente, que é o Metapower. Vocês entendem como precisa de muito estudo para fazer as combinações e a gente tem que ter um cuidado muito grande de não misturar muitos óleos para que não haja nenhum efeito contrário daquele que a gente quer e nem que roube o efeito principal que a gente quer através do uso do blend. Dentro do Manual de Química do Dr. Rio, ele traz todos os óleos essenciais descritos dessa maneira. Ele traz aqui, ele fala sobre o tipo de uso, traz também aqui essa tabelinha falando para que usar o óleo essencial. Então, ele vai reduzir sentimentos de ansiedade, vai promover um sono melhor, vai ajudar a aliviar as tensões. Essas são as funções do lavanda, né? O que contém? O que tem dentro do óleo de lavanda? Tem, na sua maioria, monoterpenos. Então, vocês sabem muito bem que quando a gente tira o óleo essencial ali do lavanda, ele flui facilmente e ele também volatiza rápido. Mas ele tem uma pequena quantidade de sesquiterpenos também. Dos grupos funcionais, a sua maioria aqui é formado, então, por alcoóis, por ésteres, e os seus constituintes químicos, cerca de 25 a 45% é o linalil, o acetato de linalil, de 20 a 47% linalol, e depois seguem os outros constituintes químicos principais, mas esses são os principais. Para todos os óleos essenciais da doTERRA, dentro do Manual de Química do Dr. Rio, depois a gente pode compartilhar ali no grupo, existe toda a descrição de cada um deles.
Então, vocês não se preocupem em decorar nada. Gente, agora a gente vai, ó, parar um pouquinho. Eu vou fazer um teste com vocês para ver se vocês estão prestando atenção. Vamos lá. Eu quero que vocês escrevam ali no chat, ou pode abrir o microfone e falar também, tá? O que contém no vidro de óleo essencial? A, essências. B, vitaminas. Ou C, moléculas de carbono. Escrevam lá. Alguém sabe? C, a Janaína C, Regiane, Renê. Aí o pessoal tá prestando atenção. Deixa eu ver aqui então. Exatamente. Contém moléculas de carbono. Parece simples, mas muitas pessoas não sabem disso. Aqui agora a gente vai mais uma pergunta. Química orgânica é o estudo de A, moléculas orgânicas com base no carbono, práticas agrícolas orgânicas, metais, minerais e compostos organometálicos, ou nenhuma das opções acima. O que é química orgânica? Ela é o estudo do quê? A Adriane revelou A, vamos ver. A, Regiane A. Exatamente, estou gostando de ver. Isso, são moléculas orgânicas com base no carbono. Mais uma perguntinha. Verdadeiro ou falso? Essa é a última. Os monoterpenos. Lembra que eu falei dos monoterpenos, sesquiterpenos e diterpenos? Aí eu falei que existem com maior predominância nos óleos essenciais os monoterpenos e os sesquiterpenos, porque os diterpenos, eles são muito pesados, eles acabam não passando pelo processo de destilação. Mas aqui, a pergunta, verdadeiro ou falso? Os monoterpenos, eles são menos voláteis que os sesquiterpenos? É verdadeiro ou falso? A ou B? Lembra? Ó, gerou ali dúvida. Então, assim, monoterpenos contém 10 moléculas de carbono, sesquiterpenos contém 15. Então, os monoterpenos, eles são mais leves, né? Os monoterpenos, eles não são tão pesados quanto os sesquiterpenos. Então, é falso, né? Porque eles são mais voláteis. Os monoterpenos, o que acontece com os monoterpenos? Eles volatilizam rápido. O hortelã-pimenta é rico em monoterpeno. O cedro vetiver é rico em sesquiterpeno. Eles são mais pesados, eles volatilizam menor. Então, monoterpeno, que contém 10 moléculas, 10 é menor do que 15 de sesquiterpenos. Então, eles são menos voláteis, eles são mais voláteis. Então, é falso a pergunta, entenderam? Agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos funcionais dos óleos essenciais e qualquer dúvida vocês vão falando comigo, tá, gente? Para que a gente entenda, então, os grupos funcionais, o que é importante a gente entender? Que os constituintes químicos dos óleos essenciais, eles são um conjunto ali, né, de moléculas de carbono ligadas entre si e podem estar ligadas através de uma molécula de hidrogênio, de oxigênio, podem ter ligação simples, ligação dupla. Então, os grupos funcionais, eles vão receber a nomenclatura de acordo com essa característica. E essas combinações aqui das moléculas de carbono dos óleos essenciais é que vai conferir para o óleo essencial um valor terapêutico e um aroma único de cada óleo essencial. Isso é muito incrível, né? Então, vamos falar primeiro sobre os alcoóis. Os alcoóis, de uma forma geral, para que vocês lembrem dele, eles têm uma nomenclatura
terminada em ol, o sufixo, né? Por exemplo, mentol, citronelol, geraniol, linalol. Percebem? Então, quando vocês encontram um óleo essencial que termina, um constituinte químico de um óleo essencial que termina em ol, a gente vai ligar ele a um grupo funcional alcool. Uma das funções principais dos alcoóis é que eles são relaxantes. Por exemplo, né, sândalo, vetiver, cedro, patchouli, eles são óleos essenciais sesquiterpenos. Um álcool, ele pode ser monoterpeno e sesquiterpeno. Os monoterpenos estão em negrito aqui, o melaleuca, gerânio, coentro, manjericão, lavanda. Esses óleos essenciais aqui, todos eles têm uma função relaxante, né? Topicamente, eles têm, pode ter uma atividade repelente, pode ajudar na limpeza, pode ajudar a pele, né, a ser mais saudável, uma pele mais limpa. Então, assim, por exemplo, patchouli, cedro, vetiver, sândalo, eles são óleos essenciais que podem ser usados topicamente também. Eles podem ser usados também de forma interna, vai dar apoio para o sistema circulatório. Por exemplo, lavanda, colocado sublingual, ele ajuda o sistema circulatório a reduzir aquele aumento da frequência cardíaca, da pressão, muitas vezes associado com um estresse ou uma ansiedade extrema, acalma o sistema nervoso. Então, são óleos essenciais que têm essa ação. Todos os óleos essenciais alcoóis, eles podem ser ingeridos? Não, nem todos os óleos essenciais podem ser ingeridos. Onde que a gente vai localizar se ele pode ser ingerido ou não? A doTERRA, ela vai colocar dentro no site aqueles que são para ingestão através da letra I. Na verdade, o que que acontece dentro da doTERRA no Brasil? Quem regulamenta, né, o uso, a comercialização dos óleos essenciais, a Anvisa e a Covisa. Então, os frascos de 5 ml, eles vão estar descritos como aroma natural. E o mesmo frasco, por exemplo, de lavanda, o lavanda de 5 está escrito aroma natural. O lavanda de 15 ml não está escrito aroma natural. Ele está escrito óleo essencial de lavanda. Pela uma regulamentação da Anvisa, mas o óleo essencial de lavanda, ele pode ser ingerido, tanto o vidro, que está de 5 ml, quanto as gotas do vidro de 15 ml. É o mesmo produto, porém, por uma regulamentação da Anvisa, um é aroma natural para ingestão e o outro para uso tópico e para uso aromático. Gente, vocês estão entendendo? Alguém só me sinaliza aqui se está tudo bem, se está muito confuso, podem perguntar. Tudo bem? Está dando para absorver. Ah, obrigada, isso. Eu não comentei com vocês, mas durante a pandemia, eu dei aula online para a universidade que eu estava trabalhando no Vale do Itajaí, na Univale. Gente, eu nunca tinha dado aula online. E os alunos também, eles ficavam muito quietinhos. Aí eu falei, gente, será que tem alguém comigo aqui na aula online? E agora também fica todo mundo quietinho. Não sei quem já deu aula online, mas é um desafio, né? Aula online. Durante a pandemia foi A Ângela falou que sim. E durante a pandemia foi um desafio também, porque ninguém sabia dar aula online, né? E agora eu me acostumei um pouquinho, mas é diferente, né? Quando a gente dá aula presencial. Eu prefiro dar aula presencial. Bom, gente, vamos para o próximo, para respeitar o horário aqui de vocês. A gente falou dos alcoóis, a gente vai falar um pouquinho aqui dos aldeídos. Então, os aldeídos, quando a gente pensa em aldeídos, a gente vai pensar naquele constituinte químico que termina em al, por exemplo, geranial, neral. Tem uma exceção aqui do cinamaldeído, santalal, são outros óleos essenciais, e eu vou dar o exemplo de quais são os óleos essenciais que são caracterizados como aldeídos. Quando a gente pensa nos aldeídos, a gente pensa em metabolismo. Aí eu deixei algumas palavras-chave aqui para vocês lembrarem. Os aldeídos, exemplos, né? Cássia, canela, melissa, capim-limão, o limão. E
E não é à toa que algum desses componentes aqui são os componentes, por exemplo, dos endocrine, do Metapower, porque são componentes, são óleos essenciais com constituintes químicos que vão atuar no metabolismo. E esses óleos essenciais, eles dão um efeito de aquecimento na pele. Eu não sei aqui quem já teve a experiência de usar, por exemplo, o limão, o capim-limão diretamente na pele, ele tem aquele efeito de aquecimento. O melissa também, eu amo o melissa. O melissa tem uma qualidade para o sono sensacional. E ele também, quando a gente usa ele diretamente na pele, dependendo do local, ele promove ali uma sensação de aquecimento na pele. Canela, cássia, são óleos quentes. Eles vão apoiar, então, o sistema cardiovascular, o sistema digestivo, o sistema imunológico, e ele vai reduzir também, por exemplo, o aparecimento de manchas na pele. Então, melissa, ele é utilizado também de forma tegumentar, junto com um creme, também para promover ali uma redução do aparecimento de manchas na pele. Alcenos. Alcenos, quando a gente pensa em alcenos, são aqueles óleos que são renovadores celulares. E normalmente os constituintes químicos, eles terminam em eno. Alfa-pineno, sabineno, limoneno. Quais são os exemplos, então, de monoterpenos e sesquiterpenos? Então, o olíbano, o abeto de Douglas, o azul tance, né, o tanacleto azul, limão, laranja selvagem, eles são monoterpenos alcenos. Os sesquiterpenos alcenos, ilhang-ilhang, pimenta preta, copaíba, melissa, de novo, gengibre. Vocês observaram que os óleos essenciais, eles podem pertencer tanto ao grupo funcional alcool, como alceno, aldeído, alceno, devido à característica múltipla, né, desse óleo essencial e a constituição química que vai variar, que eu expliquei para vocês, de 1 a 1000 constituintes químicos dentro de um óleo essencial. Normalmente, a quantidade de constituintes químicos variam ali de 60, 100 constituintes químicos. Alguns a gente chama de majoritários, que são ali, representam de 50% para cima presente naquele óleo essencial. Trazer aqui para vocês exemplos dos ésteres. Os ésteres, eles têm uma ação calmante, relaxante. Por exemplo, o óleo de lavanda, ele é um álcool, mas ele é um éster. Camomila romana, o helichrysum, o arbor vitae, que é a árvore da vida, o wintergreen. Lembrando que nem todos os ésteres, eles podem ser utilizados por ingestão, por uso interno. Eu até coloquei aqui um asterístico. Por exemplo, arbor vitae, que é a árvore da vida, e o wintergreen, que é o gaudéria, eles não podem ser utilizados via interna. Por isso que o vidrinho de Deep Blue, ele tem até aquela tampinha maior. E eu não sei se alguém aqui tem o wintergreen, o gaudéria, ele também tem uma tampinha diferente, já para alertar com relação de que tem algo diferente nele, porque ele pode apresentar queimaduras no esôfago, estômago e intestino. Então, eles não podem ser ingeridos. A função dele principal, então, calmante, relaxante. Camomila romana é incrível né, com essa ação. O wintergreen também, ele promove essa ação de relaxamento e de ser calmante. E o lavanda, vocês conhecem muito bem. Uma característica dos éteres é que ele tem um sufixo ato. Então, é muito comum a gente encontrar acetato de linalina, acetato de bornila, né? Acetato, salicato de metila, que é do wintergreen. Os éteres, gente, os éteres, eles são principalmente identificados e conhecidos pela limpeza e vias aéreas livres. Então, quais são esses óleos essenciais que promovem ali a liberação das vias aéreas, que contém éteres? Hortelã-pimenta, melaleuca também tem uma ação mucolítica de limpeza e abertura de vias aéreas. O alecrim, ele vai promover também limpeza e vias aéreas livres, cardamomo, mirra, vetiver. Então, vamos supor que a gente tem alguém que
É muito difícil encontrar, mas vamos supor que alguém, não gosta do hortelã-pimenta. O que que a gente pode substituir com hortelã-pimenta? O óleo de mirra, o óleo de vetiver, o melaleuca, o alecrim, para fazer essa ação aí de abertura das vias aéreas livres. As cetonas, a sua característica principal é que elas são energizantes e estabilizadoras. Por exemplo, hortelã-pimenta, hortelã verde, gerânio, alcarávia, o nardo, o frankincense, o olíbano. Então, eles são estabilizadores das nossas células e eles também são energizantes, esses óleos essenciais. Alguns exemplos aqui, tem também uma função ali digestiva, gastrointestinal e para o sistema nervoso. Por exemplo, a alcarávia, ela é encontrada, a gente não encontra o óleo individual dele, mas a gente encontra a alcarávia no Zengeste, no mix de óleos essenciais para apoio digestivo. Os fenóis são óleos quentes, então são óleos que a gente não pode utilizar topicamente sem antes diluir em óleo de coco fracionado. Orégano, ele é um óleo muito quente. Se a gente, né, usa ele sem diluição, ele vai promover aquela sensação quente. Eu tenho uma cliente, olha o cuidado da gente orientar bem os nossos clientes. Ela pegou de algum Instagram que utilizava o orégano para rejuvenescer, para fortalecer as células do rosto. E ela passou o orégano puro na pele do rosto. Gente, ela me ligou na hora. Aí eu falei, gente, então onde você tirou? Daí ela, tirei do Instagram. Depois disso, nunca mais ela pegou nada sem antes, né, saber exatamente como usar. Mas o que que aconteceu? Por que que eu trago esse exemplo para vocês? Orégano, ele precisa ser diluído para ser utilizado na pele. O que que eu orientei? O que fazer quando acontece uma intercorrência dessa? A gente não orienta a lavar com água, porque o óleo essencial, ele é lipossolúvel, ele vai ser solúvel em uma base vegetal, num óleo, não em água, né? Então, o que que eu orientei? A usar o óleo de coco fracionado na pele e ir passando, e nisso eu estava no telefone com a minha cliente. E aí ela foi acalmando, a pele foi acalmando, mas ficou assim, muito vermelho, uma sensação de queimadura. Mas depois de alguns minutos, foi melhorando, aí depois sim eu pedi para ela limpar o rosto com água e sabão. Mas olha só a importância e o cuidado da gente entender a química dos óleos, né? Os fenilpropenos, eles são muito identificados para as questões de digestão, tanto que funcho, anil, o óleo de erva doce, de anis, manjericão. O funcho e o anis, eles são encontrados também no mix de Zengeste, né, que dá apoio para o sistema digestivo. E os fenilpropenos, então, eles têm esse apoio realmente aí digestivo, ele tem um aroma energizante. Eu gosto muito do aroma do anis. Tem pessoas que não gostam e preferem usar, por exemplo, a cápsula do Zengeste em vez de ingerir o Zengeste ou utilizar o Zengeste topicamente. Então, vai muito da individualidade de cada pessoa, né? Então, a gente sabe que Zengeste hoje tem cápsulas, e assim a gente consegue agradar todo mundo. Para finalizar aqui com vocês, eu trago então que existe uma variação química na composição química de óleo essencial, e por vários fatores, e vocês já sabem disso, né? Local de origem da planta, então o lavanda da Bulgária, da França, é diferente do lavanda, por exemplo, do Brasil. Ele tem a constituição química diferente. O que é mais incrível na doTERRA? Que ela vai priorizar e ela vai colher a matéria-prima no habitat de origem daquela planta, porque dessa forma a composição química, os constituintes químicos, eles vão ser melhores, mais potentes, de acordo com o local de origem. Outro fator importante, qualidade do solo, né? Por isso que a doTERRA, ela paga tão bem os agricultores, né? Para que esse solo seja preparado, seja cultivado de uma forma mais adequada possível. A forma de coleta, por exemplo, algumas pétalas, elas são colhidas à mão, elas são colhidas antes do nascer do sol, por exemplo, pétalas de algumas flores, do jasmine, por exemplo.
Então, a forma e o horário da coleta vai interferir na constituição química do óleo essencial. A estação do ano vai interferir. Tem óleos essenciais que podem ser colhidos uma vez no ano, porque ele vai depender dessa mudança sazonal. O tipo de destilação pode interferir totalmente na constituição química. O armazenamento desse óleo essencial, a temperatura. Então, tudo isso vai interferir na constituição química do óleo essencial, e é por isso que é importante a gente pensar e falar sempre na qualidade do óleo essencial. E a doTERRA, ela criou o selo, então, CPTG, né, que é um selo de pureza e testes garantido do óleo essencial. Então, não sei se todos sabem onde identificar, onde a gente busca a constituição química de um óleo essencial. A gente tem mais 5 minutinhos, então antes de encerrar, eu só quero compartilhar aqui com vocês onde que vocês podem procurar essas informações e depois a gente encerra a nossa aula. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar. Eu vou mostrar aqui o passo a passo, mas vocês vão buscar o site Search to You, digitar ele, e vão localizar no fundo do vidrinho de vocês uma identificação lá no Search to You, para identificarem a quantidade de constituinte químico. Eu vou trazer aqui para vocês a pesquisa que eu fiz com o capim-limão, com lemongrass. Então, quando a gente coloca lá no Search to You, ele vai abrir a descrição que foi feita por um laboratório terceirizado. E aqui, olha se vocês conseguem entender, a análise do lemongrass não identificou contaminantes ou adulteração. Por que que a doTERRA tem uma superioridade? Porque a doTERRA é a única empresa de óleos essenciais que ela faz mais de 60 testes para garantir pureza e potência dos óleos essenciais. Então, a gente tem em mãos algo puro e potente realmente. Alguém abriu o som? Isso é muito interessante, né? Também, dentro dessa análise, a cromatografia, onde vai analisar cada constituinte químico do óleo essencial, e aqui vai trazer exatamente a quantidade específica de cada um. Por exemplo, o lemongrass, é esperado dele que ele seja rico em geranial, que tem aqui 44%, em neural, que é 32%, né? Então, é isso que é esperado dele para que ele tenha a sua efetividade de uso. Então, CPTG significa aí uma excelência em fornecer óleos puros e potentes. A doTERRA, então, esses aqui são alguns testes que eu trago para vocês. Eu vou compartilhar essa apresentação para vocês terem em mãos quais são os principais testes realizados. Falar um pouquinho aqui sobre a adulteração. Então, a adulteração é quando é inserido algo intencional ou não, de algum constituinte para causar ou enchimento, ou baratear o produto, ou pode ser tanto do produtor, da empresa de óleo essencial, quanto do agricultor. Então, a doTERRA, antes de comercializar os óleos essenciais, ela faz os testes para verificar se não tem nenhum tipo de adulteração, nenhum tipo de aditivo ali para aumentar o volume, ou até algo sintético dentro, né, misturado com óleo essencial. Então, a gente pode ter certeza de estar utilizando óleos essenciais mais puros e potentes do mundo. Lavanda da doTERRA padrão ouro. Isso é testificado por um laboratório terceirizado, não é a doTERRA que está falando dela mesma, é um laboratório terceirizado que revisou, então, e encontra o lavanda da doTERRA como padrão ouro de pureza, uniformidade, poder de ação. Não tem comparação o óleo essencial da doTERRA com as outras marcas. Eu trago aqui para vocês 3 principais leituras
para vocês, que eu acho que é muito importante vocês terem em mãos. Uma é aqui, o livro, né, o e-book A Química dos Óleos Essenciais, do Dr. David Hill. Esse estudo científico da revista de enfermagem da USP, que fala sobre os conceitos de óleos essenciais, de aromaterapia, sobre a história da aromaterapia, isso daqui é muito legal. E o Search to You, que é esse site para vocês estarem pesquisando a constituição química dos óleos essenciais, fazendo uma revisão aqui rápida para a gente finalizar e abrir para algumas perguntas. Então, os óleos essenciais, eles são um conjunto de moléculas de carbono, não são essências, não são sintéticos, eles são constituintes químicos biológicos naturais, estão localizados principalmente em tricomas glandulares, nas plantas, nas folhas, e fazem parte do metabolismo secundário, que é a defesa da planta. Esse aqui é um resumão da nossa aula, tá? A química que envolve os óleos, então, é um conjunto de moléculas de carbono, que podem ser monoterpenos com 10, sesquiterpenos com 15. Vocês não vão mais esquecer que 10 é mais leve, então volatiza mais rápido, certo? Sesquiterpenos, 15 moléculas, eles são um pouco mais pesados, são aqueles óleos essenciais que quando a gente vira demora para sair do vidrinho. Os grupos funcionais dos óleos essenciais, eles são definidos de acordo com a ligação química, né, do carbono, hidrogênio e oxigênio, e eles são definidos ali principalmente em 8 classes, e os fatores como o ambiente, o plantio, a coleta, o processo de destilação, o invase, vai interferir na qualidade do óleo essencial, e os óleos essenciais, eles, para serem puros e potentes, eles precisam passar por testes. Eu quero dizer para vocês que a gente tem uma missão muito grande com Doterra, que é ajudar a curar o mundo. Uma gota, uma família, uma comunidade, e assim a gente vai colocando em prática um propósito. Esse propósito queima no meu coração, que é ajudar a curar o mundo, e acredito que de vocês também, e é por isso que vocês estão aqui nessa aula para saber um pouquinho mais sobre os óleos essenciais. Quero agradecer a presença de todos e quero abrir agora para perguntas e aí a gente finaliza depois. Tudo bem? Alguma pergunta? Cíntia, boa noite, Adriane, tudo bem? Oi, tudo bem, Adriane? Então, tá bom. Você comentou ali da sua amiga ou da sua cliente que passou o óleo, né, no rosto Orégano, e acabou queimando. Isso, e você sugeriu para ela passar o óleo, né? No caso da vegetal. ingestão, isso, no caso de uma ingestão de algum óleo que não possa ser tomado, né? Sim. Ou, sei lá, o que que você indica fazer? Eu te pergunto, aconteceu hoje com o meu cachorro. Caiu. Caiu um pouco da pomada Deep Blue no chão. Ele foi lá, quando eu vi, ele tava lambendo. Ele ficou, nossa, ele ficou enlouquecido, assim. Eu não sabia o que fazer. Mas foi com cachorro. Não sei se com pessoa ou com cachorro é a mesma coisa, mas na hora me veio dar leite para ele. Normalmente o leite é uma escolha também, mas assim, ingestão hídrica. Porque assim, quando ingere acidentalmente, e por isso que assim, eu sempre recomendo com pets em casa, com crianças em casa, que a gente deixa os óleos essenciais num local mais seguro possível. Eu sei que às vezes Sim. acaba falhando um pouquinho, mas assim, ter esse cuidado especial com pets e com crianças. E assim, a ingesta hídrica de uma forma geral, não Água? especificamente o leite, a água, muita ingesta hídrica, porque assim, o que que vai fazer? Vai metabolizar, porque o óleo essencial, quando entra em contato com as células do nosso organismo, ele vai ter um tempo de ação, vai ser metabolizado pelo fígado, vai ser drenado pelos rins, vai ser eliminado, então, pelas fezes, pela urina e pelo suor. Então, quanto maior a ingesta hídrica, o que que a gente vai fazer? A gente vai aumentar ali a eliminação desses constituintes químicos. A grande preocupação do Deep Blue, apesar que numa pequena quantidade ali, é o Whiter-Green, que pode causar uma queimação a Tá. nível do esôfago, do estômago, mas assim, se você observou, ele ficou bem, ótimo. O que que acontece se você ficar em dúvida? Recomendo levar no veterinário para que ele possa fazer uma lavagem. Tá. Mas assim, é esse cuidado melhor, maior no armazenamento.
Não, caiu uma gotinha só no chão, ele foi lá e lambeu. Ah, não, não. Não se Aí eu não deu preocupa. nem tempo de tirar. Não, tá bom. E, Sim. e você falou dos óleos que não podem ser ingeridos. Você, por acaso, tem algum material que você possa nos passar, dizendo de todos os óleos, por exemplo, da doTERRA, que não podem ser ingeridos? Assim, tem um material específico da doTERRA. Eu não tenho, em particular, um material assim descrito assim, esses não podem ingerir. Mas principalmente, né? A gente pode buscar algum e-book da doTERRA, porque tem sim essa informação da doTERRA, inclusive a quantidade de ingestão por dia, ali que são as 20 gotas, né? O uso de 20 gotas por dia, que é legal manter, e legal sempre a gente repartir essas gotas durante o dia, 5 gotas num período, 5 gotas, não sabe? Para não colocar, por exemplo, 20 gotas usando tudo de manhã, então é legal a gente Tá, dividir. Mas tem um material, eu vou anotar aqui, vou pedir para a Gi me ajudar também, a Gislaine ou a Ana, mas tem um e-book que fala, assim, sobre quais óleos não ingerir. Na dúvida, o que, que eu sempre falo? Procura lá no site da doTERRA, né, no nosso e-commerce, digita lá, hortelã-pimenta, peppermint, como se você fosse comprar, e lá vai estar escrito uso aromático, uso tópico, ingestão. tá bom. Salvo a exceção de todos os óleos essenciais de 5 ml, que são aromas naturais, ali também está descrito no próprio e-commerce. Aromas naturais, todos aqueles podem ser ingeridos. Tá Aí bom. depois a Obrigada. gente vai. Imagina! Mais alguma pergunta? Dá tempo ainda de eu fazer uma? Sim, Oi. Assim, ó, eu estou usando, que agora que eu comecei a entrar nos olhos, né, que eu estou fazendo uma formação de terapia integrativa, então eu estou no, eu tô agora nos olhos, né? Então, sim. eu tenho dois olhos que eu uso naquele aparelhinho dos ambientes, né? Esse é o mesmo que dá para usar na pele ou não? Ele não É, é, ele é do quem, Viaroma, né? Esse que eu estou sim. usando. Quem que está falando? É Nilva? Oi, Nilva. Assim, eu não posso falar. Ai, que bom! Oi, Nilva. Nilva, eu não Oi. posso responder pela Via Aroma, tá? O que eu posso e que eu conheço e que eu estudo é da doTERRA. Então, assim, você está se referindo ao difusor Via Aroma? Esse aparelhinho assim, ó, que veio junto. Eu Ah, comprei um aparelhinho entendi. para botar os Tá, olhos e veio junto esses en- dois aqui. tá. Então, eu vou falar assim, do ponto de vista científico, tá? O óleo Sim. essencial, quando ele passa por uma temperatura maior do esperado, ele perde os seus efeitos terapêuticos. A maioria desses difusores de tomada, eles não são para óleos essenciais, eles são para Hum, essências, para dar um cheiro agradável. É claro que o sim. óleo essencial, a maioria deles, para as pessoas, tem um aroma agradável também, mas ele tem uma finalidade terapêutica. Então, o que que eu recomendo para você? Utilizar o difusor ultrassônico com água, porque o óleo essencial colocado no difusor ultrassônico, além do aroma agradável, muito mais do que um aroma agradável, vai ter a finalidade terapêutica. Então, por exemplo, eu quero ter qualidade de sono, melhorar meu sono. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar, por exemplo, o lavanda ou o laranja ou o cedro no difusor ultrassônico com água, porque aí eu tenho certeza que eu não vou perder a atividade terapêutica Uhum. dele. Eu não recomendo difusor de tomada, por isso, porque eu não sei dizer o aquecimento e se ele vai perder as funções terapêuticas. E ele Vale a aquece pena, bastante. aquece bastante, né? Assim, até quando eu Uhum. uso como chá os óleos essenciais, alguns eu gosto de usar como chá. Eu não deixo ferver a água, eu deixo a água morna, porque, assim, se a gente ferve a água, eu vou perder a ação terapêutica do óleo essencial. Mas É um outro no cuidado caso, também. no caso do terra, ele dá para fazer tanto assim para ingerir como para usar nos ambientes? É o Sim, mesmo, os mesmos? cada óleo essencial, ele vai ter a sua descrição. Por exemplo, vou dar o exemplo do lavanda. Lavanda da doTERRA pode ser ingerido, pode ser usado topicamente e pode ser usado aromaticamente. Ele pode ser usado das três formas, na pele,
no difusor, ou inspirando num colar aromático, enfim, Uhum. ou ingerindo embaixo da língua ou com água, ou Mas numa tudo vem cápsula. especificado no. Bem especificado. Vem especificado Uhum. no próprio vidrinho. O que eu trago para vocês é que, por uma regulamentação da Anvisa, a Doterra, ela diz que os frascos de 5 ml são aromas naturais para ingestão. Sim. Porém, o mesmo óleo essencial que está no vidro, é por uma questão de segurança, o mesmo óleo essencial que está no vidro de 5 ml está no de 15. Mas por uma questão de segurança, a regulamentação da Anvisa, os vidros de 5 ml são aqueles recomendados para ingestão. Exceto o Metapower, que só tem de 15 ml e é aroma também. É aroma natural para ingestão. Mas tudo vai estar descrito, tanto nessa partezinha, não sei se vocês já viram, que vocês podem tirar aqui, e aí vai estar descrito como usar, ou no site também está descrito usar ingestão, aromaticamente ou topicamente, mas de uma forma geral, na dúvida, entra no site, ou pergunta para alguém que também está te ajudando com os óleos essenciais, a pessoa vai poder te ajudar, Uhum. né? Certo. Te Obrigado, ajudei? Tá Cíntia. bom, Muito, muito. Obrigado. imagina. Gente, mais alguma dúvida? Posso falar? Pode. Ângela, deixa eu só falar. Gente, quem precisa sair por causa do horário, não tem problema. Quem quiser ficar mais um pouquinho, eu vou ficar para ajudar vocês com as dúvidas, tá bom? Fiquem à vontade. Pode falar, Ângela. A questão do melaleuca, né? Sim. Que é para a pele. Para a pele também. Tá. É, tem gente que está começando a comprar e eu estou percebendo assim que eles querem comprar um para experimentar. E pelo que eu estou percebendo, é de fundamental importância que a pessoa adquira junto o óleo de coco. E aí também foi orientado que se a pessoa não quiser comprar o óleo de coco, ela pode substituir por outro. No caso que a pessoa ainda não quer comprar ainda o óleo de coco, o que que a gente recomenda para essa pessoa? Ângela, depende muito da individualidade de cada caso. Por exemplo, para uma criança, eu recomendaria diluir em óleo de coco fracionado ou outro óleo vegetal. Eu indico o óleo de coco fracionado da Doterra, porque não tem comparação com outro tipo de óleo vegetal. Mas, por exemplo, a minha filha de Desculpa, 11 anos, que é o óleo fracionado? O óleo de coco o já óleo é de coco fracionado? fracionado, é o nome, ele é fracionado porque ele é diferente daquele óleo de coco que a gente compra no mercado, ele não É- congela, ele é passado por um processo, ele se chama óleo de coco fracionado. Entendi. Porque as moléculas foram fracionadas, então ele não endurece. Você já comprou aqueles, né? Não sei se vocês já conhecem, aqueles que a gente compra, dependendo da temperatura, ele endurece. O óleo de coco da Hum, Doterra, que é fracionado, não endurece porque ele é fracionado. É, coisas assim, é mais para deixar uma praticidade melhor. E ele é melhor absorvido para a pele, ele é um carreador, é muito legal. Mas, por exemplo, minha filha, de 11 anos. Quando ela tinha 10 anos, eu já utilizei o óleo de melaleuca puro na pele dela, na região das dobrinhas, que ela teve uma dermatite atópica. Eu utilizei puro, porque ela tem uma pele de uma forma individual. Eu analisei, a pele dela é uma pele forte. Numa pele mais sensível, de um idoso, ou de uma criança menor, ou de alguma outra pessoa com uma pele mais sensível, não. O ideal é que você pode diluir. Vai depender de cada pele. O que que eu sempre recomendo? Tá com dúvida? Fazer um teste no antebraço desse óleo essencial. Pega bem pouquinho, faz um teste. Ah, ficou vermelho? Então, pode ser que dê alguma reação. É melhor diluir em óleo de coco fracionado ou um óleo vegetal. Semente de uva, algum outro óleo vegetal, enfim. Porém, algumas pessoas não precisam. Então, vai depender muito da individualidade de cada um. Se está em dúvida, dilui, tá. E entende? esses óleos vegetal que você fala, ele tem cheiro ou não tem cheiro?
O óleo de coco fracionado da doTERRA, ele Esse não tem não tem, cheiro. mas eu digo Não assim, se a tem. pessoa for substituir por um outro, até ela... Exatamente, eu não gosto de recomendar porque assim, quando você está usando topicamente, a ação inalatória, os efeitos aromáticos, eles são combinados com o efeito tópico. Então, o ideal é que você use ou um creme neutro, sem cheiro, ou um óleo de coco sem cheiro. Porque se você misturar os aromas, vai ter interferência também na questão do uso aromático. Por exemplo, o óleo de melaleuca, ele tem uma ação aromática importante para a expectoração, por exemplo, de secreção, quando está com tosse, quando está com gripe. Então, é o uso Ah, aromático. ele é bom para isso também? Ah, eu tô Ele é bom precisando. também. Tá demorando para sair um pouco. Ah, tá. Por Ah, e exemplo, quando fala que ele é ingerido, é sempre sublingual? não, não é sempre sublingual. Ou- Alguns óleos, para algumas pessoas de forma individualizada, podem ser sublingual. Outras pessoas preferem as cápsulas. Outras pessoas preferem colocar na água. Por exemplo, o melaleuca em questão que a gente está falando, ele é muito legal para fazer, por exemplo, gargarejo quando está com muita dor de garganta. Ele tem uma ação antisséptica, porque ele tem uma ação ali anti-inflamatória, muito potente, antifúngica, o melaleuca é excelente. Então, vai depender da ação. Então, se eu quero, por exemplo, estou com uma dor de garganta, posso fazer o gargarejo com melaleuca. Então, ele vai agir ali dentro da mucosa e vai agir dessa forma. Agora, se eu estou com uma questão de pele que eu quero melhorar, eu posso usar. Eu vou compartilhar com vocês um cuidado que eu tenho com a minha pele. Eu gosto de utilizar, por exemplo, o melaleuca junto do meu sabonete líquido para pele. Coloco uma gotinha de melaleuca e faço a limpeza facial com óleo de melaleuca, porque ele tem essa propriedade. Por exemplo, peles com espinha, o melaleuca é excelente para pele com espinha. Dermatite atópica, ele é excelente. Para questões de infecção fúngica, por candidíase, por exemplo, o melaleuca junto do sabonete líquido íntimo, ele é muito potente também. Vai depender muito do objetivo. A via a ser escolhida para uso vai depender do objetivo que você quer atingir com o uso do óleo essencial, Ah, uma boa dica. É que eu queria né? saber como que eu poderia usar. Então, junto com o sabonete líquido, eu posso usar. Já Pode, vai. pode usar, ele é uma base. E aí, o que que eu recomendo? Um sabonete líquido neutro, ou esses sabonetes de bebê, ou sabonete da doTERRA. Então, sempre escolher algo mais natural possível, porque o muito legal dos óleos essenciais, que eu gosto de trabalhar muito com os meus clientes e com relação também à minha saúde, é a redução de acúmulos tóxicos. Então, quando eu uso um óleo essencial para questões de limpeza, eu estou reduzindo acúmulos tóxicos de substâncias que, o passar do tempo, podem trazer danos para o fígado, para os rins, para o intestino, para a nossa saúde de uma forma geral. Então, usar óleos essenciais para a saúde, para os cuidados de saúde e bem-estar, um dos pilares é a redução de acumular toxicidades com outros produtos. Eu estava passando a minha unha, que a minha unha estava meio Perfeito, esbranquiçada, aí tá legal dando uma também. melhorada já. Ainda nem estou passando esmalte ainda para ficar bem bonito para depois começar a passar de novo. A Mas Sandy, né? A Sandy usa o melaleuca nas unhas, sabia? é, mas eu usei puro, ou puro ou com, Puro. ou com puro ou com coco também, com óleo de coco também. Os dois jeitos, passei. Sim, sim. Eu apelei. Fez Ou, bem. então, às vezes eu gosto de tomar no chá, O qual? o que pode ser ingerido. Às vezes um lemo e tal, e eu percebo que me ajuda no intestino. Legal também. O que eu recomendo que Só não que não ferva muito a quente. água. Depois Não. que já ferveu, que já deu uma esfriada, não tem problema, né? Se você colocar logo em Não é seguida para a gota, colocar quente, é para deixar é, meio, né? A sim, temperatura seja bebível, né? isso. E também para não perder as ações, né? A finalidade terapêutica ali do óleo. Tá bom, então. Obrigada, hein? Tá, imagina. Mais alguma pergunta? A Regiane aqui falou que ela usa no sabonete, né? O Menaleuca, que ela gosta também.
fica no lavabo já, né? Uma coisa que a Regiane falou, eu achei interessante, que assim, ó, deixar os óleos essenciais em locais estratégicos na casa. Por exemplo, se eu uso todos os dias para as questões de higiene, de limpeza, vou deixar o melaleuca no banheiro, cuidando para que ele tenha uma ventilação adequada, porque se ele não tiver e o óleo essencial ficar ali muito abafado, também não, ele vai perder ali a sua finalidade terapêutica, vai alterar a constituição química dele. Então, é muito legal também manter, se vai deixar no banheiro, manter o banheiro, né, de uma forma arejada. O tempo que você vai deixar com o sabonete é o mesmo tempo que você usaria para lavar o rosto mesmo. Sim, exatamente. Ah, eu deixei uma perguntinha lá no Fechou? escrito. Por um acaso, Tá. nesse PDF que você vai deixar para nós, tem uma tabelinha daqueles que a gente pode substituir caso não tenha, ou a pessoa não se adequa àquele cheiro, qual que eu poderia estar substituindo ou não? Quando eu coloco ali, por exemplo, lavanda, camomila romana, cedro, e a pessoa não gostou do lavanda, vamos supor que a pessoa não gostou do lavanda. Aí você pode pensar, então, deixa eu oferecer o cedro, deixa eu oferecer o camomila romana, deixa eu oferecer melissa. Ou eu não mencionei os blends. O Serenity, ele é incrível, principalmente para quem não teve uma descrição aromática legal com lavanda. O Serenity, que é um blend, que é um mix de óleos essenciais, é legal também. Pessoal, eu vi aqui Oi, que a Mari. Cíntia. Ah, Oi, desculpa. É a pode falar. Adriane. Oi. Eu vi, tudo bem? De novo, eu vi que você estava falando sobre dengue quando eu entrei aqui na página. E aí, sabe o que que eu fiz? Eu tive muita coceira, minha mão inchou, eu fiquei 3 dias sem conseguir dormir. E a médica, no fim, me falou que tinha alguma coisa a ver com o fígado, que a dengue ela ataca o fígado. E uma das coisas, e assim, ó, eu tomei antialérgico, não adiantou. Eu pedi para ela me dar na veia, foi a hora que eu dormi, que foi a única hora que eu consegui dormir realmente por causa da coceira. Sabe o que que eu tomei? Eu não sei se foi coisa da minha cabeça ou não, mas para mim adiantou. Foi o Zendocrine. Como ela falou que atacava o Perfeito. fígado, eu tenho o Zendocrine aqui, eu tomei. Você acredita que a coceira e começou a desinchar na hora? Então, eu não sei Sim, se posso indicar isso, porque agora tá esse pode. surto de dengue. E aí a minha vizinha também estava toda inchada, toda coçando. Eu falei, ó, pega essas aqui. Só que ela teve vômito, ela não conseguiu ingerir o Zendocrine. E para mim foi uma benção o Zendocrine. Eu fiquei internada, né, no hospital, por causa da Sim. dengue. E Ele tem aí cápsulas também, né? é na cápsula que eu peguei, o Zendocrine. Isso. Eu tenho recomendado também a Ai, utilização que bom, de então tá blend fazendo certo. metabólico para essas questões também. Ele é excelente, é isso mesmo. Porque na dengue a gente fica meio preocupada com o que vai indicar e o que pode tomar, o que não pode. Mas eu Sim. tava tão desesperada que eu falei, ai, vai o Zendocrine mesmo. É, E para mim foi maravilhoso. o Zendoprine ou Zendoprine, ele faz, na verdade, uma limpeza, né? No fígado, nos rins, no intestino. Então, ele é muito importante para quando a gente está pensando em desintoxicar. E, na verdade, toda infecção por vírus, bactérias, todas essas doenças, né, que a gente acaba ficando susceptível, elas causam uma intoxicação no nosso organismo. Então, quando a gente pensa em desintoxicar, o Zendoprine, ele é uma excelente escolha. Não é à toa que os químicos cientistas da Terra, eles elaboraram esse blend Uhum. justamente para esse suporte. Você Pensamento sabe, você certo. sabe me dizer se ele serve também para gordura no fígado? Sim, Serve também? também. Aham. Tá. É que eu tô com uma cliente que ela tá com gordura no fígado e eu falei, olha, talvez o Zendocrine ele resolva. Eu só estava preocupada se podia oferecer ou não. Pode. Ele vai dar um E apoio, um suporte. o Zendocrine não pode tomar cápsula todos os dias. Ou pode, porque um guarda eu tomo todo dia. Então, o que que é muito bacana, né? Que ela esteja sendo acompanhada pelo médico, né? Com relação aos exames, para manter esses exames atualizados. Lembrando que os óleos essenciais, eles não têm o objetivo nem de fazer diagnóstico, nem tratamento de nenhum tipo de patologia. Mas eles oferecem um suporte para a nossa saúde e o nosso bem-estar quando a gente está atravessando esses problemas. Então, eu gosto sempre de deixar bem frisado isso.
E, e sim, ela vai atuar, ela pode estar utilizando para essa finalidade. Eu só não entendi direito a última Não fui pergunta. eu, não fui eu que uso, né? Por exemplo, um Sim. guarde, eu tomo todos os Ah, dias. entendi, Faz lembrei. 3 meses que eu estou usando assim, não peguei mais gripe, nada. Eu É, tava para menstruar, sempre achava acho que a minha imunidade, eu vivia horrível, eu pegava gripe, me dava dor de garganta, me dava tudo. Com o guarde, parou. Eu estou tomando todo dia. O Zendocrine, eu posso também tomar todo dia? É, depende de cada objetivo. Por exemplo, se está passando pela dengue, você pode usar naquele mês, porque as cápsulas, tem 60 cápsulas, então você pode utilizar 2 cápsulas por dia naquele período. Depois disso, refaz os exames, vê se está melhor, acompanha com o médico. Estando melhor, aí pode mudar para outro. Aí você pode, por exemplo, continuar utilizando lemon na água, né, para Esse eu esse tomo todo dia suporte. também. Não, Ah, então tá bom. Cíntia, obrigada, tá? imagina, eu que agradeço. Pode criar Posso o fazer só hábito. uma pergunta? Pode. Uma outra pergunta. Aí ela pergunta e a gente encerra depois. A Adriane, que estava falando aqui, eu me interessou nesse da imunidade que ela falou, O OnGuard. depois dos endocrine, O do OnGuard, ele é um OnGuard. mix para proteção do sistema imunológico. Ele tem na opção de cápsulas, tem na opção roll-on, tem na opção em óleo essencial para utilizar no difusor. Eu gosto de utilizar uma gotinha do OnGuard na colher de mel e eu tomo, Hum. porque me ajuda muito quando, por exemplo, eu sinto que vai começar a dar uma infecção, alguma virose, alguma coisa, eu gosto muito. E aqui em casa a Ah, é gente que usa meu filho bastante. ele está muito encatarrado, assim, tá com muita, assim, deu gripe e ficou bem encatarrado, né? Então seria. Talvez o mix, o brief, né, que é o mix respiratório para passar aqui na região do tórax, pode ser uma Uhum. boa opção para ele. E qual a idade do seu filho? Tá com 30 anos, Ah, tá, porque se fosse criança, é adulto. Não, é é, adulto. isso, e aí, por exemplo, o OnGuard pode adquirir as cápsulas para ele ingerir, para ele tomar as cápsulas, então, de OnGuard e o Mix Brief, que é do sistema respiratório, para passar aqui para expectorar aí essa secreção. Tá, é um guarde e o outro? Brit. Alguém Bui- consegue escrever lá para mim? bui. Eu consigo esse no site do Terra? Ou Consegue. como é que eu. Entra lá pelo teu ID com a tua senha, aí vai lá na lupinha, né? E aí você vai colocar Uhum. lá, escreve, alguém escreveu ali? Brief, Brit, Brit. Isso, escreveram ali, você viu? Aí escreve lá na lupinha, ele vai dar a opção de pegar em roll-on, o brief, que já vem diluído em óleo de coco fracionado, ou no óleo individual, que aí você pode estar utilizando. Como ele já tem 30 anos, pode usar diretamente na pele, pode usar no difusor Uhum. também, que vai ajudar a Uhum. expectorar aí essa secreção. E o OnGuard, lógico, para fortalecer o sistema imunológico, é bem bacana. Ah, tá. Esses Muito dois, na obrigada. mudança sazonal, não pode ficar sem. Obrigado, vou fazer o pedido. Isso. Obrigado. Qualquer dúvida, chama a gente. Tá, obrigado. Giz, mais alguma pergunta, Gi? Tá aí para me ajudar. Não, não, tá tudo certo, Cíntia. Tá. Eu mandei ali a mensagem para você para saber sobre essa senhora que acabou de falar aqui, né? Para saber quem que é o consultor responsável, né? Para Ah, acompanhar, né? Tirar verdade. dúvidas, né? Acho que É, é nova na do Terra, né? Então, sim. eu não Isso, sei bem se lembrado. Eu não sei, você lembra o nome do consultor que te acompanhou, que te cadastrou? Como é que é o nome dela? É a é Nilva, né? Eu acho, ou Nilda. Nilva. Nilva. Ai, foi Nilva. uma. Eu recebi o link de uma. Ai, que eu estou num grupo de oração de manhã. Ai, agora eu não lembro o nome dela. Viu, É a Nara, Me será? Brenda. interessa. A Senira. Senira, não. Viu, É, Nara? Senira Calvante? Cavalcante? não. Leninha.
Ah, É um Leninha. grupo, não sei como é o Ah, nome tá. que está Mulheres no grupo Reais. ali. Mulheres Tu mora em Reais, a São Leninha. Paulo, E então? não, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Ai, que Eu legal. entrei através da Juscelia, a Ah, então Juscelia Negreiros. fala com a Juscelia. Isso, É, fala com eu não ela pode conheço, te dar eu esse não conheço suporte. essas consultoras. É que a gente fica preocupado porque é importante que você tenha, né, a melhor qualidade com o uso do produto, né? É verdade. E a Uhum. gente precisa que os nossos clientes eles acabem, né, sabendo usar o produto, né? E ter o Não, melhor É, sim. resultado, né, Nilva? Assim, a gente se preocupa, por isso que a gente faz esse tipo de aula aqui, justamente para tirar dúvidas, né? E a gente sabe que na aromaterapia tem bastante dúvida no começo, principalmente quem começa a usar os Uhum. nossos óleos, né? E nós temos uma franca responsabilidade com o produto e com o nosso cliente, né? Que o nosso desejo aí é que você tenha resultados expressivos e venha aqui contar a sua história, como a gente já contou a nossa, né, Cíntia? E te dar esse apoio, esse suporte. verdade. Então, conta com a gente, tá? E tudo que você tiver de dúvidas, né? A Leninha, acho que ela é nova na Doterra, provavelmente, mas ela deve ter um líder acima ali para lhe orientar, né? Uhum. E você é cliente ou A você é Leninha, consultora já? a Leninha é a que formou o grupo e a Senira faz parte do grupo e a Senira que convidou ela. Então, É pessoal porque novo, né? É novo, né? é isso, nós somos do grupo da É, Leninha que o Alexandre convidou. Ah, tá, vocês são Legal. novos, por isso, A gente fica preocupado por isso mesmo, que eu pensei, eu vou perguntar, porque para Ah, mas se chamar é, o consultor e dar mas uma orientada. Então tá bom, tá bem ah, encaminhado, tá? Eu não, eu já. achei, é, é que eu achei bem interessante que ela mandou o link, porque eu estou estudando isso dos olhos, né? E eu Sim, não, mas tá sempre. tudo certo. Tá tudo é, certo. Uhum. Seja bem-vinda, Doterra, é isso é, mesmo. Obrigada, A gente só obrigada. perguntou porque a gente tem uma responsabilidade mesmo para lhe Sim, ajudar, aham, né? Chegar, usar o produto com excelência e trazer um resultado expressivo aí para o grupo também nas próximas aulas. A gente está todas aham. as quintas-feiras na aula aqui, né? Hoje passou um pouquinho porque essa aula eu sempre falo para a Cintia é maravilhosa, né? Que é a química dos óleos essenciais. Então é notório, né? A gente querer ficar mais tempo porque é uma aula que eu acho que em uma aula é pouco, né? O tanto de conhecimento que essa mulher tem. Então, é aquela pessoa que Uhum. prende a gente de assisti-la, né? E, assim, os óleos então, essenciais são maravilhosos. Eu sou suspeita de falar, né, Cintia? Eu não posso ficar falando muito, mas por isso que é assim, isso aí. eu terminei a aula em 1 hora e eu falei assim, não, quem precisa sair pode sair. Eu até Claro. fiquei mais um pouco agora, porque eu sei que vocês têm muitas dúvidas. Eu tenho dúvidas ainda e eu sempre estou pesquisando, mas eu acredito muito que o que a gente estuda, o que a gente aprende, não adianta nada ficar para a gente. Se a gente não puder, né, compartilhar com as pessoas e não tem sentido nenhum a gente aprender se é só para nós. Eu acho que a gente tem aí um compromisso muito grande de estar compartilhando as nossas experiências e com vocês. Então, por isso que a gente está mais um pouquinho aqui para realmente ajudá-los mesmo. É Mas eu que o do Então, Terra agradeço. né? eu já conheço o do Terra, sim, mas nunca me aprofundei nos olhos, né? É Então, eu isso aí. achei bem Bora lá. interessante essa aula. Bora Legal. lá, Gostei, Nilva. Vem com gostei Super tudo aí. bastante. bem-vinda, super bem-vinda. Se está com o Obrigada. Alexandre, né, no grupo do Alexandre, a gente fica mais tranquilo também. É. Alexandre sabe tudo de aromaterapia, só que não. É a Ana. Mas é isso, então. Muito obrigada, né, por vocês estarem aqui. Não sei se tem alguém que quer fazer mais uma pergunta. Acho que já conseguiram, né? A gente vai ficar disponível sempre, né? A gente vai fazer essas aulas, esse tipo de aula de química mais vezes. Mas eu quero agradecer de coração vocês terem ficado até agora. Passam bastante do horário vocês aqui. Então, boa noite a todos, todas, né? Boa noite. Vocês. Fiquem com Deus. Foi uma alegria realmente estar compartilhando aí as minhas experiências com vocês.